Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Isa, que comenta comigo o MasterChef BR, mas como vocês estão dando play nesse episódio dia de sábado, a gente vai falar o quê? De No Limite, e a Isa também tem um bom local de fala, porque ela faz parte da equipe do Blindcast, onde tem uma cobertura maravilhosa do reality show, ou seja, comentários lá, gente, de posts de segunda a segunda, não só em dia de reality, tem live no YouTube, tem posts explicando o andamento do jogo, uma cobertura completa mesmo, principalmente se você não for fã, assim, ou não conhecer o formato Survivor, eles dão uma maneira bem mastigada pra vocês. Mas e aí, Isa, seja bem-vinda à ala do No Limite, que você já comentou aqui com a gente há alguns outros anos, mas é a primeira vez comentando a nossa 7ª temporada. Tá aí, olá todo mundo, verdade. Dei até uma risadinha que você falou que a gente posta de segunda a segunda, porque é, o trabalho não para. A vida de criador de conteúdo pra reality show não para mesmo não, né? Sempre é saindo. E um limite mais com 2 episódios por semana, a gente já chegou a falar aqui no podcast, mas você não teve a oportunidade de falar ainda. E aí, o que você achou quando viu que o No Limite agora tá 2 episódios semanais e a gente passou da metade da temporada? É verdade, a gente já chegou na fusão. Eu gostei, sim, eu gosto desse formato de dois episódios por semana, porque deixa o engajamento do programa bem alto. Então, as pessoas sempre estão comentando ali, né? Não esquecem logo o que aconteceu, fica fácil de assistir o próximo. Então, eu achei bem dinâmico. E não sei se a gente vai entrar nesse tópico agora, mas vou dar só uma visãozinha geral, assim, do que eu tenho percebido, né? Eu tô, assim, batendo palmas pra edição, batendo palmas de mão e pé, assim, pela iluminação, pelas câmeras. O programa tá lindo visualmente falando, assim. A trilha sonora tá muito legal, então... Não que antes ele fosse feio, né? Mas ele tinha uma carinha diferente antes. Agora tá diferenciado, assim, tá muito legal. Eu tô muito feliz com o que eu tô assistindo. Digamos que antes era como eu sempre falava aqui, era uma gincana no mato e agora tá realmente uma competição de sobrevivência no mato, né? Tá mais assim, tá realmente a essência do reality show pra quem assiste Survival, seja a versão original norte-americana, francesa, italiana, onde quase todo canto do mundo já teve sua versão, né? E É tem verdade. ainda no ar, que é um programa longo. Hoje nós vamos comentar os episódios 5 e 6, né, do No Limite. Como eu falei, já passamos da metade, já que eles falaram que são 10 episódios. Na quinta-feira, o episódio começou com confusão, e esse confusão pode ser um trocadilho que teve confusão também, que foi um episódio bem movimentado, bem articulado, porque eu gosto dessa fase, e quando a gente chega nela, porque é uma fase que mistura as pessoas, pessoas que não tiveram a oportunidade de conviver ainda. Então dá aquele ar de tipo, será que as pessoas serão fiéis a quem sempre esteve ao seu lado, ou darão a oportunidade, né, para novas pessoas e traçar novas alianças, pensar em novas jogadas, pensar em novas possibilidades, já que a votação agora para eleger o vencedor entre eles, né, ver aquela coisa tipo, será que eu vou eliminar uma pessoa, mas eu tenho que fazer de um jeito que ela não fique revoltada comigo e vote em mim no final, né? Então tem que Uhum. ter aquele ponderar aqueles prós e contras de tudo que vai acontecer. E agora começa a fase de imunidade individual. Só uma pessoa ganha imunidade, na teoria, e o resto fica susceptível a ser eliminado. E a Isa, quando misturou, você gostou? Quando a Urucum e a Genipapo finalmente se transformaram em uma só? Você estava esperando esse episódio da fusão que a gente teve? Porque foi bem movimentado. Não tava esperando, eu achei que a fusão fosse ser mais pra frente. Eu, assim, tô tentando fugir de todos os spoilers possíveis e realmente assistir conforme tá sendo passado pra nós, né? Então, eu fiquei até impressionada, assim, mas eu acho que foi na hora certa devido à quantidade de participantes. Então, com 15 pessoas, não tem como fazer realmente uma fusão que seja muito demorada, né? Então, eu acho que foi bem legal, assim, esse timing. E sem contar que tem uma possibilidade muito grande de novas estratégias de jogo, né? Eu até cheguei a comentar essa semana, assim, que, por exemplo, o jogo da Amanda já estava ficando muito travado ali, ela já não tinha mais muito o que fazer, e nessa fusão deu a possibilidade dela abrir caminhos. Mesma coisa pro Fully, né? Então, assim, ele saiu de um episódio que foi bastante importante, né, pra trajetória dele, e tava meio travado ali sem caminho, né? Então, quando chegou nessa fusão, mesmo que as meninas tenham tentado trair ele, eliminar ele, assim, ainda assim ele era um ponto seguro, ele era um ponto mais seguro do que os outros meninos que elas não conheciam. Então eu achei que isso foi bem benéfico pro jogo dele. E não só dos dois, né? Mas assim, dois exemplos que acho que são bem fortes. E quando as tribos se juntaram, né, no caso as equipes, né, que é o termo usado aqui no Brasil, foi interessante porque eles estavam falando de hipóteses de empate, eles já estavam com uma visão um pouco mais ampliada, porque, por exemplo, o Marcos falou que
notou que o Fully era a minoria, né, na equipe dele, então já queria trazer pra perto. Aí o Fully falou que ia fazer um jogo duplo. E como você falou, Isa, do Fully do episódio passado, o nome do episódio foi voltado pra isso, porque foi uma consequência, né, que ele resolveu usar esse lado de que ele estava em minoria para poder colher informações do outro lado. E para mim um jogo duplo, não existe jogo duplo meio termo. Ou você se dá muito bem quando começa a jogar nesse tipo de jogo, ou você se dá muito mal, né? Porque uma hora a casa cai e você não consegue contornar, ou uma hora a casa cai e você contorna e ganha. Né? Não tem aquele Verdade. tipo, uma hora o povo vai descobrir tudinho, então, mas o Fully foi realmente, do episódio de terça, foi uma peça fundamental, porque ele, de certa forma, ele sabia como os votos estavam se encaminhando e como ele poderia fazer a partir disso. E sempre deixou aquela dúvida no ar de saber que lado o Fully tomaria. O lado das meninas que votariam nele, caso a Urukum não tivesse continuado, né, no formato de equipe contra equipe, ou se ele daria uma oportunidade para Genipapo e eliminar todas as meninas que queriam eliminar ele. Né? Então, assim, tinha as possibilidades, deixou isso em aberto. Eu gostei que a edição trabalhou isso bem, principalmente no portal, e não revelar o voto dele, né? Então, porque em alguns anos a edição A cometeu gente não esse ia erro ter isso. de. A edição Com não cometia o certeza. erro de dizer que a pessoa estava indecisa, mas mostrava o voto pra gente e chegava no resultado da votação já sabendo, né? Que não ia ter nenhuma Uhum, surpresa. Então, com o Folha, é eu tô verdade. gostando que estão deixando uns ganchozinhos, assim, umas dúvidas na gente, na cabeça da gente. E isso é bom, né? A gente, como fã do reality, fica naquela expectativa de dizer, e aí? O que vai acontecer, hein, gente? E é bom a gente não saber o que vai acontecer. Esperar o inesperado. Mas que o É Foley realmente foi verdade. uma peça fundamental, assim como o Cláudio estava meio interessante que ele fazia um jogo perigoso de dizer que se joga sozinho, mas você não ganha um jogo, você ganha um jogo sozinho, mas também não ganha sozinho, né? Você tem que chegar na final ainda para poder vencer. E ele falava muito de dizer que não queria jogar, mas deu para entender que ele estava meio também sabendo para onde algumas votações iam, mesmo ele não tendo um tato social muito bom. E você, Isa, também observou isso? Dele, do Cláudio e do Foley? O que você achou desse jogo duplo também que apareceu? Eu observei isso sim também do Cláudio, concordo com o que você falou. Eu acho que o Fully foi muito esperto ali em fazer esse jogo duplo. Eu fiquei me imaginando assim, se fosse eu nessa posição, nossa, eu já ia ter tacado fogo, já ia ter ficado bravo com as meninas, sabe? Eu não ia ter conseguido superar isso assim facilmente. Mas porque todas as vezes que eu joguei não estava valendo tudo isso de dinheiro, né? Então pode ser por conta disso também. Mas eu achei que ele foi muito esperto, assim, teve uma inteligência emocional e social muito forte, muito. É, forte mesmo, acho que essa palavra assim, muito boa, para conseguir fazer esse jogo duplo de forma sutil e enxergar ali para onde estava indo os votos, né? Essa jogada, a gente tá falando do portal que ele votou no Guilherme, né? É isso. Nossa, foi incrível, assim. Eu achei que foi muito, muito esperta de conseguir levar todo mundo a votar no Cláudio e ele votar no Guilherme. É, eu achei que foi sensacional, assim. Fiquei de boca aberta, batendo palmas, assim. Esse dia eu tava doente, assim, eu tomei um remédio forte, tava toda groga no sofá. Mas a hora que eu vi essa jogada, assim, e a que mostrou o voto dele, depois, né, que mostrou, assim, a saída, nossa, eu fiquei muito, muito legal, assim, foi muito bacana. Sobre o Cláudio, eu acho que ele não merecia ter saído agora, assim, sabe? Porque ele tava meio sem saber como jogar direito o jogo, mas ele tava tentando, assim. Eu acho que ele tá tentando jogar o jogo, tava, né, pelo menos, tentando jogar o jogo da forma que ele tava entendendo ali. Então, tipo, no começo, ele nos que perder a prova da imunidade, né, gerava um, um conselho tribal, né, um portal. É, mas eu acho que tava pegando jeito, sabe? Então, eu tô torcendo pra ele voltar nessa Ocoride. E nesse episódio ainda, no quinto episódio, a Grace ganhou sua primeira imunidade e o Guilherme foi o eliminado. O Grace que estava um pouco apagada, digamos assim, porque ela estava muito focada na aliança com as meninas, né? Então só aparecia um pouco também com o Fury, mas ela estava muito mais cômoda com sua aliança. E foi bom mostrar que a Grace também é uma pessoa forte demais em provas, né? Que ela ganhou essa imunidade da terça. Na quinta também ela ganha, né, gente? Spoiler, ela ganhou na imunidade na quinta. Ela mostrou que ser forte em prova também e eliminar o Guilherme, concordo com o que a Isa falou, a jogada foi muito boa, foi o Fully mostrando que sabe jogar, e eu acho interessante, porque assim, nessa temporada a gente tem participantes que são extremamente estratégicos, alguns como tipo tem o Fully, que ele mostrou ser estratégico na essência nesse episódio. Temos o Marcos, né, que o Marcos também é o nosso Caio, como diz a Laura, o nosso Caio Caloteiro da Amazônia, tá arrasando. Temos a Amanda e temos outros
participantes também assim que demonstram ter um certo potencial, mas que ainda não foi tão explorado. E isso difere um pouco da temporada do ano passado, porque a gente tinha o VH e o Matheus Pires, por exemplo, fãs declarados de Survival, que queriam jogar muito Survival. Então eu acho que o Fúria tá conseguindo fazer um jogo bom assim também, porque tem pessoas que não conhecem tanto o formato. Aí isso ajuda, né, também ele a querer brilhar mais, mas uma hora eu acho que ele tem que ter cuidado, porque talvez possa se virar contra ele, mas eu espero que não aconteça isso, porque se ele continuar proporcionando momentos assim, vai ser muito bom, muito entretenimento. Sempre vou ver gente enganada, gente que a gente não conhece. Quando é que a gente conhece, a gente fica com dozinho, mas quando não é bom demais ver gente enganada. E o eliminado sendo o Guilherme, eu achei só um fato interessante, que quando ele começou a falar, a pessoa quando faz um jogo com excelência, com não sei o que, eu digo, gente, o jogo com excelência, deu pra entender, gente, o que ele tava justificando que vira alvo, mas você vira um jogo com muita excelência, você não sai, você ganha, né? A excelência tá aí, em você ganhar o jogo. Então ele não tava com um jogo, fazendo um jogo de excelência, ele tava simplesmente conseguindo sobreviver até aquele momento. A excelência não tava 100% porque ele foi eliminado. Isa, você esperava mais do Guilherme? Como você falou, quer que o Cláudio volte, mas você acha que o Guilherme é um forte candidato a voltar nessa repescagem que tá tendo? Eu acho que o Guilherme pode ser, sim, um bom candidato para voltar na repescagem, mas simplesmente por conta do jogo físico dele, né? Por causa do físico. Porque pelo preview que a gente teve, a prova que eles vão disputar, né? O desafio que eles vão disputar ali é bem físico, né? Parece que tem que empurrar a canoa, talvez derrubar alguém da água ali. E assim, eu acho que talvez pelo porte físico dele, pelo que a gente já viu do Guilherme, né, em outras provas, eu acho que ele pode ser um bom competidor para isso. Mas, pensando bem assim, eu acho que os 4 que estão lá podem ser bons. Então, agora eu tô na dúvida. Eu não gostaria que. Ah, não sei. Eu acho que assim, eu não gostaria tanto. Falando de jogo estratégico, né? Eu acho que o Guilherme e talvez o Dedé, assim, fossem as pessoas que fossem jogar menos nesse retorno, sabe? Eu acho que a Simone tem ela tem uma rixa ali, né? Ela tá vindo com esse desejo de vingança, um pouco meio infundado, né? Que a gente já tratou sobre esse assunto, assim, esse ódio contra a Amanda, mas ela tem esse plot aí dela, né? E o Cláudio, porque eu acho que ele teve um intensivão de jogo, assim, sabe? Então eu acho que ele pode trazer coisas bem legais, assim, se ele conseguir retornar. Não sei se o Dedé e o Guilherme talvez trariam pra gente tanto entretenimento e essa parte mais estratégica que a gente gosta de ver, sabe? Entendi. Mas é realmente porque a vingança da Simone até parece que ela foi eliminada injustamente, né? Ela foi eliminada porque ela não quis jogar desde a primeira vez que a Jenny Papo caiu no portal. Então, tu te tornas responsáveis por toda a falta de estratégia que não conquistas, né? Então, ela foi o que aconteceu com a Simone. E antes de Adorei. falar dos, né, eu sempre uso esses trechos do Pequeno Príncipe pra quase tudo, né? No MasterChef eu uso direto, né? Mas aqui eu tô usando agora, tô adaptando, são traduções Primeira livres vez do que eu Pequeno vejo Príncipe. essa aí. É. Não, mas quando a gente fala assim, quando tem cria expectativa, por exemplo, quando participante, a gente fala, a gente se torna responsável pelas expectativas que crias, né? Então, ela também criou uma vingança ali, que eu não sei de onde veio essa vingança assim tanto, não, porque, nossa, Simone foi injustiçada. Não foi, né? Assim, quando você é eliminado de um reality com um tipo de votação interna, não existe tanto o fator injustiça. Porque eu acho que os outros fizeram por jus, por merecer continuar, porque eles conseguiram se esquivar da eliminação. Né, assim, Isso. a gente vê injustiça em Big Brother com votação popular, quando o público deixa pessoas por questões que não tem nada a ver com as situações que aconteceram, né? Então, assim, quando é É. uma pessoa, quando é um no limite, ou seja, por exemplo, pode ser o melhor jogador em provas, social, estratégico, assim, tá muito bem em vários atributos, mas o social ter falho, e a pessoa sai porque não conversou com uma pessoa e aquela uma pessoa conseguiu convencer mais pessoas a votarem em você, a falha foi sua, né? Então não é injustiça. O outro fez jus a continuar. E antes de É. falar do sexto episódio, eu quero informar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, entre outros, todas as quintas falando do MasterChef e todo sábado falando do No Limite. Deixe o like, nos avaliem com 5 estrelas, indique o episódio do podcast para outros amigos e, como falei, vão também seguir o Blindcast, que vai estar linkado aqui tudinho no episódio. Sexto episódio chegou aí e que pra mim foi a primeira semana que o episódio de terça conseguiu ser melhor que o de quinta. Que eu tava falando sempre que os de quinta estavam melhor. Mas o de terça foi muito mais avassalador, digamos assim, de indecisões e tudo. E nesse sexto episódio a gente tem mais uma vitória da Grace. Isa, vamos falar da Grace, que a Grace agora é Challenge Beast, né? Ou seja, uma fera dos desafios.
Então, a gente pode esperar que alguma hora o alvo vai cair pra cima dela e dizer: vamos eliminar os fortes, Grace vai ser uma das primeiras da lista. É isso, exatamente. Eu tava pensando assim, né? Porque o povo brasileiro, né, ainda assiste esse reality de forma errada. Então, eles estão, digo eles, mas enfim, também faz parte. Estamos muito acostumados com o Big Brother Brasil. A Fazenda, essas coisas todas malucas, assim. E o Survivor e o No Limite são realities que têm uma premissa completamente diferente. Então, não, é ótimo você ser bom em prova no Big Brother. É ruim você ser bom em prova no Survivor, porque você vira um alvo. Então, assim, a Grace, por exemplo, ela tava com as alianças dela super sólida nessas duas imunidades que ela venceu. Ela realmente precisaria vencer a imunidade? Na minha visão, não precisaria. É legal vencer? É lógico que é legal vencer, obviamente, né? Não tô tirando nenhum mérito dela aqui, porque guerreira, grandona, então, assim, é incrível ver ela lá, a força que ela tem, de vontade, inclusive, né? Não só a força física, mas eu acho que principalmente o mental dela ali parece que se sobrepõe, né? Então isso é muito legal de ver. Só que assim, olhando pelo lado estratégico, ela não precisaria dessas imunidades para continuar no jogo. Então tudo que aconteceu foi que agora ela virou alvo. Agora todo mundo ali tá esperto que ela pode ganhar mais uma imunidade. E isso bota uma pulguinha atrás da orelha das pessoas. Então, assim, não é tão bom você ser um challenge beast dentro de Survivor, né? Então, assim, o Paulinho não, perdão. O Claudinho falou pra ela, né, que vai votar nela, que o voto dele já é nela e tal. E aí ela falou, deu uma risadinha assim, mas eu acho que isso abriu os olhos de todo mundo. Então, eu tô sentindo que ela tá perigando aí. Não, isso que você falou do Cláudio, eu achei engraçado porque ele falou com um tom de brincadeira, mas que a gente sabe que já era um tom de jogando um alvo, né? Quando ela chegou com a imunidade, ele falou: eita, vai virar meu voto, hein? Vou votar em você. E começou a rir. Eu digo: ih, tá vendo? Ele soltou só. Ele plantou a semente na cabeça das pessoas que Aham, ainda não tinham percebido que a Grace tem que ser eliminada porque é boa em prova. Né? Então, assim, exatamente. ele plantou essa sementinha, porque como a Isa disse, ela pode virar um alvo só por causa disso, eu acho que já virou oficialmente um alvo por ganhar muitas provas, mas ao menos que ela ganhe todas as provas agora, né? Assim, queremos dizer que Exatamente. isso aconteça, mas realmente a pulguinha foi plantada, e mesmo ele sendo eliminado, isso deve ter pesado em algumas pessoas, já que no limite, o formato de chegar na final é formato de provas, né? Então você não vai querer ir pra reta final com a pessoa que pode ganhar de você numas provas. Você, na teoria, quer chegar com pessoas fracas de prova. Né? E É isso depois mesmo. deixar se Uhum. resolver. E depois que você assuma. Mas a Grace ainda teve mais um destaque nesse episódio que foi. Mas não, teve dois destaques, porque um foi consequência do outro. Que foi, por exemplo, achar uma vantagem. Finalmente acharam uma vantagem, né, ali, que na primeira vez que botaram não tinham achado. E ela achou a vantagem de anular o voto de alguém num portal. Que quando chegar no portal já a gente vai falar. Mas tá aí que Grace foi um destaque de achar vantagem e de ficar imune. Ou seja, o alvo duplicou. Né, que é uma pessoa atenta e uma pessoa Sim. que tá ganhando prova. Mas tem um ponto que a Isa falou que eu lembrei bem, que tá aqui no roteiro, eu vou adiantar logo, que foi assim, a Rayana não suporta a Amanda e quer a todo custo eliminá-la. Então chega, a gente vai falar agora de um tópico, Amanda, né? Isa, Uhum. aqui se você acha que se dá, falando de jogo, a essa. Não vou dizer perseguição porque a pessoa vota em quem quiser, mas assim, essa busca incansável pela eliminação da Amanda, porque as outras pessoas chegaram agora e já dizem que não suportam nem a voz dela mais. Gente, eu não faço ideia do que aconteceu. A gente perdeu alguma coisa ali na edição, porque, nossa, a Rayana achar a Amanda insuportável, de estar com um ranço gigantesco, de não conseguir nem ouvir a voz dela. Meu Deus, o que aconteceu? A Amanda pisou nos óculos dela, sei lá, deitou nos óculos dela, igual na temporada passada. Jogou areia na comida dela, sei lá, não sei o que aconteceu também. Eu acho assim, é, 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 ou a gente perdeu alguma coisa muito grande que a edição não mostrou pra gente, ou a Rayana tá completamente sem sentido, assim, porque o que aconteceu pra ela ficar com isso? Tudo bem você não gostar de uma pessoa, não querer se aliar a ela, agora esse ranço infundado, assim, eu não sei de onde veio. É, gostaria de entender, aliás, um ponto que a gente ficou muito na dúvida, assim. A gente fica muito preocupado, né, de essas coisas demonstrarem preconceitos e coisas bem pesadas, assim, da sociedade, porque reality show nada mais é do que uma micro-sociedade ali, né, que está sendo mostrada. Então, me preocupa um pouco, assim,
o motivo desse ódio tão grande da Rayana pra cima da Amanda. Mas eu quero acreditar que aconteceu alguma coisa no acampamento ali e que ela pegou esse ódio desse jeito. Eu só preciso saber o quê, porque tá meio sem sentido, assim. Por quê? Por que que eu digo que tá sem sentido? Porque a Rayana não sabe como as coisas se deram lá na outra equipe. Ela só ouviu a versão da Nakamura, o que eu acho que é ok também, lógico, né? Pegar ali você comprar. Ela vai comprar um dos lados, né? Vai comprar da Nakamura. Agora, quem tinha que estar com esse ódio todo é a Nakamura, não ela. E o curioso é porque, assim, ela fala que a Amanda se acha, que a Amanda é soberba, né? Que acha que tá mandando. Mas vamos fazer um flashback aqui. Não, eu não tenho o poder de fazer um flashback com cenas, nem com áudios, né? Pra Globo não derrubar esse podcast. Faz Mas um, vamos faz um fazer um barulhinho. flash. É, faz um flashback aí. É, vum, né? Do flashback acontecendo, né? Rebobinando a fita aí. Uhum. E daquele momento em que a Rayana, a Paula e a Grace estão conversando sobre o Fully tá com o jogo duplo dele e tudinho, aí alguém fala assim, o Fully não é capaz de fazer isso porque se ele me enganar eu tenho o poder de tirar ele daqui. Então, essa soberba Rayana não importa? Ou só importa a soberba da Amanda? Por quê? Né? Quando é seu aliado, Uhum. ele pode ser soberbo. Quando não for, eu me apego a pequenos detalhes, né? Então, eu pesquei isso quando ela falou assim, não, oxe, mas não falar disso também? Que eliminava quando quisesse? Né? Eu falava assim, eu tiro ele. Eu digo, eu até tuitei no dia do episódio falando, oxe, e ela tem esse poder todo pra tirar a pessoa com um voto só? Né? Porque assim, você seria um voto, né? Eu não sabia que teria voto suficiente pra tirar. Mas aí fica aí, porque pimenta no furo dos outros é refresco, né, gente? Então, tem que ver que um dia da caça, um dia do caçador, um dia você tá por cima, um dia tá por baixo. Principalmente porque foi uma semana que a prova de eliminação, a prova de imunidade teve uma consequência muito grande, né? A primeira pessoa que saísse da prova, que existisse, que foi de resistência, ia para um desafio de fogo, que quem assiste Survival já é acostumado com ele acontecendo na, digamos assim, semifinal do programa, né? Que foi a Paulinha que perdeu e já estava automaticamente enfrentando alguém, e eles foram pro portal, né? Sem saber também assim oficialmente quem seria eliminado. E teve uma jogada aí que a Grace pegou, também comprou uma briga com da Rayana, né, no caso, e tirou o voto da Amanda, né? Deixou a Amanda sem poder votar e votou na Amanda sozinha. Isa, isso pra mim foi um dos momentos mais confusos desse episódio. O que você achou? Porque a aliada dela tava já com 50% de chance de ser eliminada. Ela Sei. chega no portal e vota numa pessoa que a aliança dela inteira votou em outra. Tem cabimento isso? Não faz sentido nenhum. Eu não sei o que aconteceu. Eu preciso muito de uma explicação. Grace, pelo amor de Deus, me explica o que aconteceu. É, não faz sentido. Ela deveria ter votado no Cláudio, como ficou acordado, ou usado essa vantagem para todo mundo da aliança dela votar na Amanda, certo? Aí sim, Totalmente. porque ela tirou um voto da Amanda e ela ficou com aquele voto sozinha. Eu achei. Tá, eu não quero falar a palavra burrice, mas eu achei burrice. Desculpa, Mas é Grace. burrice, porque ser burro não é xingamento, né? Quando a pessoa faz um erro desses. Porque assim, se a Grace fosse uma pessoa que não tivesse aliados, a gente entende um tiro no escuro, né? Ela daria, tirando o voto Uhum. da Amanda. Mas ela é uma pessoa que tem aliados, aliada em risco de eliminação. Então, eu não sei o que aconteceu pra ela pensar isso. Porque assim, então seria mais lógico ela ter tirado anulado o voto do Cláudio, né? Era assim, já que todo mundo votou nele. Só pra ele não votar em uma delas. Eu não sei o que isso aconteceu. Quando ela falou o voto da Amanda, eu até pensei que a Amanda seria a mais votada nesse portal, já que ela tirou o voto dela. Eu Sim. digo, eita, tiraram o voto Uhum. da Amanda, então a Amanda vai ser a mais votada, e vai ser a Amanda versus Paulinha, hein? Mas não, foi o Cláudio, e o Cláudio enfrentou a Paulinha na prova de fogo, e eu achei interessante isso porque deram o comercial na hora que o fogo do Cláudio começou, né? Aí que voltou do comercial, o fogo apagou. Eu achei uma boa sacada, porque foi Uhum. todo mundo já achando que a Paulinha estava eliminada, né? Tipo, comercial. É. E depois ele acabou ficando. Isa, você achou justo esse formato de eliminação, que não foi eliminado? Calhou de ser eliminado mais votado no portal, mas tinha a chance de não ser a pessoa mais votada eliminada. Ia ser por meio de uma prova. Não, odiei. Achei ele. Ai, não é que eu odiei. Eu gosto dessa dinâmica. Mas não ali naquela hora, sabe? Isso é uma coisa pra ser colocada mais pro final. Eu achei que eu não gostava do Fire Challenge no F4 até eu ter ele no F10. É. Agora eu gosto dele no F4, entendeu? É, não sei, assim. Porque, sabe o que acontece? Eu li o tweet do Marcelo Lessa e eu acho que ele resumiu muito bem, assim, o que pode ser que aconteça. Esse tipo de desafio
deseduca o público, entendeu? Porque a gente tem mostrado até agora eliminações por base em estratégia, conversas e combinação de voto, e uma aliança se sobrepondo à outra, e as pessoas fazendo, né, enfim, análises e tal. Daí, corre o risco das pessoas já acharem que, por prova, assim, por fogo, que realmente é justo, sabe? Ah, realmente, assim, o Cláudio mereceu sair porque ele não sabe fazer fogo. E aí resume todo o programa novamente em uma coisa dessa gincana, assim, de você ganhar a prova. Então, eu não sei se eu gostei muito dessa dinâmica nesse momento do jogo. Eu acho que ela é uma dinâmica excelente, eu acho que ela é um plot twist excelente, assim, mas não sei se funcionou nesse momento agora, entendeu? Porém, eu achei que foi bem emocionante. E a edição foi bem brilhante, assim, porque ficou bem eletrizante, né? Porém, mais uma vez, eu só não gostei dos confessionários durante a prova, porque a Paulinha apareceu mais, então eu já achava que o Cláudio ia sair. Né? Assim, porque geralmente o eliminado não tá falando muito. Eu já tô falando isso faz algumas semanas, digo, por favor, edição, não precisa. Eles não precisam narrar a prova, não precisam. Deixa que eles no outro dia fazem uma ediçãozinha e bota no começo do episódio falando do que acharam da eliminação e etc. E o Cláudio foi muito engraçado porque ele tava falando que vai jogar sozinho, que era o. Né, era, como na linguagem do Twitter, que agora é X, ia ser um Cláudio Gol solo, né? Ia ser só ele carreira solo. Mas foi muito engraçado porque quando ele viu que o povo tava se aliando muito, ele quis se aliar. O mais engraçado ainda foi porque ele foi se aliar com pessoas que tinham votado nele, né? Ele não procurou se aliar com as pessoas que não tinham votado nele. Ele foi pros meninos. Eu achei engraçado o confessionário. Eu acho que o confessionário, me corrijam se eu tiver errado, foi o do Marcos, falando que não ia jogar com ele, né? Foi mesmo depois de ele falar isso, eu digo que foi sensacional. Foi Né? sim. E o Marcos chegou lá e votou nele no portal. Eu digo que foi muito bom, porque, gente, o Marcos também é cobra criada ali também, né? Nosso cowboy. Ele votou também estratégico e eu achei muito interessante isso, porque geralmente você vai se aliar com pessoas que não votaram em você, né? Ao menos que você tenha uma lábia boa e etc. Mas não. Aí o Cláudio começou a errar e foi um festival de erro. Ele tá tentando, eu acho, sabe? Só que ele é muito coração. E. Ai, não sei, viu? Eu acho que é isso. Foi engraçado, né? Parando pra pensar agora. Foi até engraçado. Ah, foi porque foi quase um coach, né? A saída dele, um coach motivacional, né? Aquele discurso dele. Gente, ninguém vai sair revoltado. Isso é reality show, a gente tá pra sair com raiva. Nem se preocupe, é normal você ser eliminado de um jogo que vale dinheiro. Gente, a gente joga jogo online na internet, a gente sai revoltado, ganhando nada. E vocês estão ganhando dinheiro, Revoltadíssimo. né? Então você é Gente. revoltado, né? Né, Isa? A gente que já foi eliminado várias vezes em jogos lá, a gente sabe disso. Mas o Várias vezes, povo que lá, triste. né, saindo perdendo dinheiro, eu digo, gente, eu estaria puto da vida, né? E só É verdade. mais um destaquezinho que eu queria fazer aqui, né? Não vai ser meu destaque da semana, depois eu vou trazer logo um destaquezinho leve pra cá. É dizer que acabou ficando só a Nakamura, né? De, abre aspas, camarote, fecha aspas, camarote, do camarote, mas eu acho que ela peca muito no estratégico dela, porque ela não tem uma leitura muito boa, mas eu acho que ela tá dando um sangue maior nas provas, em si. A gente vê que pelo menos, né, Isa, nas provas ela tá conseguindo querer se empenhar mais, tá com mais sede de vencer. Eu acho que ela peca em outros quesitos, mas nesse eu acho que tá interessante ver esse lado da Nakamura mais competitivo e de provas em si. Embora a gente saiba que não seja só sobre isso, mas é um jeito dela sobreviver, né? Uhum. Eu acho assim, a Nakamura realmente tem uma visão muito falha do jogo social estratégico, porém ela manja bem no jogo físico. Só que não é só isso, né, que é necessário, ela precisa de outros aspectos ali. Então, eu acho também que ela tá aprendendo a jogar. Então ela falou agora, agora eu quero combinar voto também, assim, porque ela entendeu que é isso. Só que esse jogo não é só força física, né? É. Gente, pra quem não sabe, tem pilares. É o social, o estratégico e também tem que ter o bom de provas. Se uma pessoa conseguir equilibrar isso tudo, vira uma pessoa praticamente imparável, né? De ganhar o jogo, porque é sobre isso. Sobre saber equilibrar suas maiores qualidades e deixar os defeitos aí aparecer o mínimo possível. Mas então aí, Cláudio foi lá pra ala dos eliminados, né? Vamos ver quem volta para ver quem muda o rumo do jogo. Reta final chegando. Tem mais 2 semanas só no limite, que são 4 episódios. Mas antes, a gente tem que chegar no destaque da semana, porque é realmente o destaque da semana aqui. Porque toda semana nós aqui do podcast, convidados, quando tivermos, escolheremos o destaque da semana em base em critérios pessoais. Seja ele qualquer um. E como no limite é exibido na terça e na quinta, a pessoa pode escolher um somatório imaginário, que a pessoa quiser de critérios, de quem foi o melhor nos 2 episódios juntos, ou trazer alguém que foi bom só por causa da terça, alguém só por causa da quinta, e etc. É critério pessoal. Mas vamos lá, Isa.
quem pra você é o destaque dessa semana 3 do No Limite 7 e por quê? Eu vou ter que falar o Fully, gente, não tem como. 3 motivos, vai. Primeiro porque eu tô adorando assistir ele na televisão. E assim, eu sabia que ele ia arrasar. Não sei se você já chegou a jogar com o Fully. Ele é uma cobra criada. Então, Ele já me eliminou em jogo online, Isa. Eu já sei como é jogo full, né? Ele me deu um exato. blindside junto com o Vinícius Dávila, nosso amigo. Beijos, VD. Então, assim, ver ele transportando esse jogo pra televisão tá sendo muito incrível de assistir, assim. Então, eu queria deixar o meu destaque pra ele. Também por ele estar realmente ali sendo uma grande peça estratégica do jogo. Então, pra mim, ele tá tendo um jogo muito esperto, sabe? Muito consciente. Aquela manipulação ali que ele fez com o Paulinho. A jogada que ele fez de votar no Guilherme, né? Levar todo mundo a votar no Claudio e ele mesmo votar no Guilherme. Essa inteligência emocional que eu já cheguei a citar, de realmente, assim, em termos de aliança, perdoar o que as meninas fizeram e aí, né, conseguir fazer essa ligação com elas novamente. Então, eu acho que ele está sendo muito inteligente. E tem um outro aspecto também, que ele tá sendo praticamente o narrador da temporada, né? Ele tem muitos confessionários, ele sabe se posicionar pra câmera, ele sabe o que falar pra aquilo ali ser usado dentro do episódio. Então, é lindinha, né? É isso. Inclusive o episódio de terça foi centrado no Foley, né? Que o nome é jogo duplo. Ele quem tava fazendo o jogo duplo era ele. Então, realmente, na quinta ele foi um pouco mais clean, né? Não foi tanto destaque, mas realmente na terça ele deu o nome, literalmente, né? Nome do episódio ele deu. Mas concordo com a escolha do É isso. Foley, nosso querido Foley vindo mais uma semana pra cá, porque a gente vai passar nosso pano, vamos puxar nossa sardinha pro nosso querido Foley também. E o que eu vou trazer de destaque da semana é a Grace, justamente para estar se mostrando uma pessoa muito forte no quesito provas e que também está mostrando ser bem um pouco mais articulada, porque ela tem noção de algumas coisas que estão acontecendo, né? Ela só não consegue muito colocar em prática. E ela consegue vir para mim como destaque, que eu tô cismado com trazer destaques da semana que fiquem para interpretação dos nossos ouvintes, se eu estou trazendo também por destaques positivos ou só negativos, né? Porque eu também vou dizer que ela foi um destaque por pegar essa vantagem e vetar a Amanda de votar na Amanda e a gente não entendeu por que a Amanda não receber mais votos além do dela, né? Então assim, fica aquele o que isso aconteceu, porque a Rayana que não suporta a Amanda não fez isso e a Grace fez, né? Mas eu Boa, acho boa. que a Grace tem que ser um destaque porque por mais que eu te fale que não é uma prova física, eu também dou esse destaque por deixar aquela pulga atrás da orelha e falar em criar uma expectativa que aí não é culpa dela, é minha, que eu vou criar, para saber como ela vai se sobressair e driblar esse fato dela ser a maior ameaça física da fusão até agora. Né? Então, quero ver como é que a Grace vai fazer isso, porque ela se mostrou ser muito forte e muito determinada. Então, eu deixo um questionamento aí para todo mundo: por que a Grace não tem a torcida que o Janaron tinha na temporada passada, já que ela é tão boa em provas, né? Vocês aí respondam nos comentários, façam tudo. E eu vou fazer um plot twist, porque pelo poder em mim existido, que é o pessoal que vai editar o podcast, né? Eu botar um tempinho a mais, tudo bem. Vou trazer um terceiro destaque da semana, porque não pode ficar sem trazer essa pessoa. Vou dar a chance da Isa, ver se a Isa vai acertar ou errar, hein, gente? Vai estar nesse podcast. A Isa, quem você acha que eu vou trazer como um destaque da semana especial? Diga ele, todo mundo que eu já falei. Meu Deus, deixa eu pensar um pouquinho. Acho que vai falar da Amanda. Isso mesmo, é a Amanda que vai vir. A Amanda vai vir porque, gente, querendo ou não, ela nesses 7 episódios, ela foi deixada de votar daquele tweet, né, que o Bloodcast que fez o tweet, Isa, de que ela foi vetada, teve Foi. herança negativa, ela teve voto, já começou a votação tomando voto, né, então a Amanda tem muita. A Amanda não é protagonista das jogadas de eliminações, assim, em si, né? Não vem dela. Mas os enredos estão girando muito em torno da Amanda, porque algumas, como falou, a raiva da Rayana. E a Rayana tem que ser grata. E a Amanda, olha, vou dizer isso também, ó. A Amanda vem como destaque aqui também, porque a Amanda deu uma carreira, entre aspas, pra Rayana. Porque quem era a Rayana antes dessa treta com a Amanda? A gente não via na edição. Não era a Rayana, tava bem Muito apagadinha. apagada, muito Aí apagada. a Amanda deu uma carreira pra Rayana também. Rayana, você tem que ser grata, Amanda. Né? Você tem que ser grato, tudinho. E assim, a pessoa ser soberba, se achar, assim, por julgamento da pessoa que estão dizendo isso, que a gente não convive com esse povo no mato, né? A gente não convive nem fora do mato com esse povo ainda. Mas aí é relativo, mas também tem que pesar que, né? Tem que ver se
outras pessoas são, outras pessoas não são, né? Mas eu acho que a Amanda foi o destaque da semana, porque ela também foi alvo, porque ela também sempre tem muitas punições. A maioria das punições são pra ela, né? E ela também teve um. No caso de ela explicar a vulnerabilidade dela, porque assim, quando as pessoas estão com ranço, às vezes alguém fica vulnerável, o público fica, tá fingindo, não tem nada, mas faz sentido a Amanda quando chorou no portal falando que ficou de fora, né, teve que se enturmar depois numa tribo que já tinha sido escolhida e ela não tinha sido escolhida também. Então, todos esses enredos dela, que ela tá sofrendo quase mais que a Ju, gente, já, faz a Amanda É. também ser um destaque. Então, pra mim, eu criei essa brecha, né, no contrato pra trazer a Amanda também aqui de destaque da semana. Então, parabéns, Amanda, Fully e Grace. Eu acho que tem um outro motivo também, assim, para dar destaque para Amanda, é que não existe discussão de No Limite hoje em dia sem se falar dela. Então, assim, as pessoas estão falando muito sobre a Amanda. Seja positiva ou seja negativa, ela está sendo bastante comentada. Então, eu acho que foi justo, sim. Ela tá sendo fale bem, fale mal, mas fale de mim, né? O dela, mas não por opção dela, é por público que tá tendo discussões e contextos completamente aleatórios. Mas vale esse destaque pra ela também, então vamos aí com os 3 destaques. E o episódio vai chegando ao fim. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Muito obrigado também a quem fala que tá ouvindo o podcast. Obrigado, Isa, pela participação. Isa bateu ponto, gente. Isa não participou do episódio do MasterChef, que a gente analisou o top 10 com o Hendrick. Vão lá, gente. Tem 1h40, onde o Hendrick falou de todos os 10 participantes. E a Gabi também falou o que a gente acha. E tem opiniões fortíssimas sobre alguns participantes. Se vocês assistem o MasterChef, devem saber de quem são. Mas é isso. Toda quinta a gente fala de MasterChef, todo sábado a gente fala No Limite. Muito obrigado, viu, Isa? Aqui a gente se vê terça, né, Isa? Pra assistir MasterChef e depois comentar. É isso aí, a gente se vê. Obrigada pelo convite. Beijos a todo mundo. Espero que esteja aproveitando a temporada de No Limite, galera. E é isso. Até semana que vem e tchau!